Boa noite a todos. Hoje é nosso novo episódio do Morph Speech, né? Vamos falar sobre duodeno e pâncreas. Então, dois órgãos muito importantes que se situam aí nesse andar supramesocólico, né? Da cavidade abdominal. Bom, eu vou dispensar apresentações, todos me conhecem. Então, o intestino, na realidade, é importante falar um pouquinho da embriologia, para que a gente não fique com certa dúvida a respeito, sobretudo, da rotação e por que esses órgãos têm uma porção que é intraperitoneal e uma porção que é extraperitoneal. Muito bem, então, inicialmente, na vida embrionária, então, você tem um tubo, né? Esse intestino primitivo, que é dividido em três porções. Um intestino anterior, né, que vai da altura do estomodeu, que é o futuro, a cavidade bucal, até aí o terço, até o intestino médio, né, que seria na altura do duodeno, que é nosso objetivo da aula de hoje, e aí o intestino médio então, do duodeno até o terço médio, né, que seria do segmento posterior desse intestino primitivo, desse canal primitivo, canal alimentar, o trato digestório primitivo. Então, é dividido em três partes, deixa eu ver aqui, professora, ele é dividido em três partes, né, então, intestino anterior, intestino médio, intestino posterior. Notem vocês que nós já falamos, então, da primeira parte, intestino anterior, que é composto, então, pela faringe, o esôfago, o estômago, o duodeno, parte dele a gente vai falar hoje, então, a parte proximal e até a abertura do ducto biliar, que seria a segunda porção dele, fígado e vias biliares na próxima aula. E no intestino médio, então, tem ainda a porção distal do duodeno, né, e a abertura do ducto biliar, sendo colédoco, o jejum no ilho seco, a cola ascendente transversa, então as porções do intestino grosso. Intestino posterior, praticamente só intestino grosso. Então, vai ser abordado isso em detalhes mais à frente. Então, a gente está falando hoje de intestinos, né? E essa primeira parte dos intestinos seria o intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado, ele apresenta, intestino fino, né? Ele apresenta uma divisão, né, em três partes. Que é a primeira parte, o duodeno, depois eu tenho a segunda parte, o jejuno e o ilho. Então, eu divido em três porções: duodeno, jejuno e ilho. Depois, na sequência, eu tenho intestino grosso, que tem desde a porção inicial, do seco, colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide reto, que será abordado mais à frente. Então, dessa primeira parte, lembrando que o intestino delgado, ele se encontra, então, dividido em três porções. Hoje falaremos da primeira parte, do duodeno, né, e também do pâncreas, pela sua íntima relação e até para a questão da secreção, né, para dentro do lume, da secreção do suco pancreático. O que nós podemos aqui lembrar, então, essa relação, essa imagem é muito importante para mostrar a vocês que um grande vaso, né, que nós já falamos aí, um ramo da aorta, que é a artéria mesentérica superior. Essa artéria mesentérica superior, ela atravessa, então, o mesoêntero. O que seria isso? Uma dobra do peritônio, né, que envolve o intestino delgado. Então,êntero indica intestino, né, assim como delgado. Como colo, eu tenho, então, direciono para o intestino grosso. Então, tem o mesocolo, né, mesocolo transverso, a gente vai falar depois disso. E, nesse caso, o intestino delgado é o mesoêntero, por isso a artéria mergulha nesse mesentério, né, por isso ela leva o nome de artéria mesentérica superior. Ela, então, atravessa aí essa a transição de terceira para a quarta parte do duodeno. Isso é importantíssimo para a clínica e, às vezes, para a cirurgia. Então, vejam, essa primeira parte aqui que nós vamos abordar hoje, que é o duodeno, tá bom? Bom, o duodeno, então, é um órgão, veja, gente, ele é a primeira porção depois do estômago. Ele conecta, então, o estômago, né, recebe conteúdo do estômago e passa para o intestino grosso. E ele tem muita importância, então, o intestino delgado, porque ele está envolvido com inicialmente com a digestão e depois, principalmente, com a absorção dos nutrientes, tá? Nós vamos perceber que nos três segmentos nós temos uma mucosa diferente, em que o epitélio se apresenta diferente por conta das suas funções, né? Então, o duodeno é um órgão músculo-membranoso, é um tubo, né? Na realidade, então, essa porção
gastrointestinal, agora nós falamos da porção canal alimentar supradiafragmático, agora estamos infradiafragmático, quer dizer, estamos na cavidade abdominal. E dessa cavidade abdominal, nós já falamos do estômago, que é uma dilatação desse trato digestório, que aí, a partir daí, nós chamamos agora de gastrointestinal. Então, vejam, o intestino delgado, a primeira porção, o duodeno, então, ele é uma continuidade do estômago. E ele se encontra aí, então, vejam, essas linhas nos ajudam bastante. Então, o duodeno se encontra, considerando as vértebras, eu tenho na altura de L1, ele transita até disco intervertebral de L3 para L4, mas nas referências bibliográficas sempre trazem, então, L1 e L3, na porção transversa, horizontal, né? L1 e L3, envolvendo, então, a porção superior e a porção horizontal. Transitando da L1 a L3, então, à direita do corpo, eu vou encontrar, então, a porção descendente, ou segunda parte do duodeno. Tá? Lembrando, então, que ele tem um formato de uma letra C, percebo na imagem aí. E toda a porção segunda descendente, a segunda parte descendente, ela está nivelada, então, com um plano parasagital, né? Uma linha semilunar da parede aqui do abdômen. Então, na superfície, eu consigo definir quem é essa semilunar, gente. Aquela linha que eu tenho, então, no tecido aponeurótico da parede abdominal, que limita o músculo que sai do reto do abdômen, né, cobrindo toda a parte dos oblíquos. Então, essa linha semilunar está entre o reto e o músculo reto do abdômen e os oblíquos. Então, vejam, então, na superfície eu consigo definir exatamente o lado direito, né, então, transitando nessa linha, nesse plano paramediano, também chamado, então, de linha semilunar na superfície. E ele transita, então, a porção ali alta, quando a gente falou na aula do estômago, então, a primeira parte do duodeno, ela se encontra no plano transpilórico. Então, porque seria na altura ele é contínuo, né? É um segmento à frente do piloro, da última parte do estômago. Então, nessa imagem nós conseguimos visualizar essa organização através do plano transpilórico, né? Do plano paramediano, ou sagital, e eu consigo definir, então ele está se encontrando aí nas regiões, que essa imagem também é muito legal, ela mostra para a gente, as regiões, então ele pega muito pequeno na margem aí mais inferior dessa região que eu chamo aqui de região epigástrica. Ele transita na epigástrica, transita na mesogástrica e ainda aqui, parcialmente nessa região aqui subcostal, né? Nessa região, então, que eu chamo de o quadrante superior direito, como queiram, tá? Então, e região hipocôndria, tá? Do hipocôndrio direito. Então, essa é a divisão do duodeno, a localização, a sintopia dele na superfície. Vejam que parte dele, né? Ele está praticamente todo desprovido de proteção óssea, né? Então, ele está exatamente na parede abdominal. Esse duodeno, então, gente, vejam, por que duodeno? Essa palavra, os antigos anatomistas, há muito tempo, eles tinham entendiam que ele tinha o comprimento praticamente de 12 dedos, né? Por isso, duodeno. Mas depois verificou-se que o comprimento, em média, fica entre 25 a 30 centímetros de comprimento, esse duodeno, essa primeira parte, né? Então, mas o nome ficou, duodeno, equivalente, se fosse na tradução da palavra, 12 dedos. E aí vocês percebem que a primeira é dividida, então, em 4 partes, né? Eu tenho a imagem superior, né, mostrando para vocês, na primeira porção, né, ou superior, tem aproximadamente 5 centímetros de comprimento. A segunda porção, o descendente, eu tenho aproximadamente 10 centímetros de comprimento. A terceira parte, a horizontal, eu tenho mais 10 centímetros. E aqui é uma questão só didática, né? Mas é menor parte, então, em torno de 2,5 centímetros, tem a porção ascendente. Então, veja, é a porção horizontal, descendente, né? Superior, descendente, horizontal e ascendente. Nessa imagem inferior, que é essa imagem inferior é do textila targi. Então, veja as diversas formas que ele pode assumir nessa região. Na literatura, a maior porção, o que é mais dito, né, o que é mais discutido e citado, sempre que ele tem um formato de letra C. Mas ele pode, que é o mais frequente, mas ele pode apresentar, então, em formato de letra U ou de V também, tá? O mais comum, então, é de letra C.
E lembrando, esse C por quê? Ele está desenhando aqui, gente, nessa imagem, veja, o espaço ocupado pela cabeça do pâncreas e o colo do pâncreas. Então, nessa imagem inferior, conseguimos visualizar essa estrutura aqui anfractuosa, né, irregular, que parece uma extensão, a grosso modo, de gordura, né? Então, isso aqui é o pâncreas, gente, um órgão importantíssimo e diria que vital pelas suas funções endócrinas, né? Mais do que as exócrinas. Então, observe aqui as imagens que eu estou chamando a atenção para o formato que ele pode apresentar de variação. Sobretudo, pode acontecer algumas variações em indivíduos com obesidade mórbida, né? Porque, se nós lembramos que foi falado na aula de estômago, que o estômago ele assume, então, aí uma alteração morfológica, né? Vejam, ele apresenta, então, de uma hipertonia, uma hipotonia, uma ortotonia, uma hipotonia, e ele pode ficar totalmente atônico. Então, lá embaixo, às vezes, o fundo gástrico pode estar na região suprapúbica em indivíduos com obesidade mórbida. Isso altera, logicamente, que o formato do duodeno. O duodeno, essa primeira parte somente aqui, gente, a primeira parte grave, essa primeira parte, então, ela é uma porção fixa aqui do duodeno, que é a porção que ela é intraperitoneal. A primeira parte está dentro do peritônio. A segunda, terceira, quarta parte, ela é retroperitoneal. Por isso a gente vai perceber que a parte do pâncreas, a cabeça do pâncreas, ela é retroperitoneal. Retro está atrás do peritônio. Então, só lembrando o que é o peritônio, nós já falamos lá em coração, no pericárdio, falamos no pulmão, a pleura, aqui no abdômen nós temos o peritônio. Lembrando que é uma grande, imagina uma grande bolsa, né, que envolve toda a parede abdominal, seja superior, inferior, e anterior e posterior, e aí ela se reflete sobre os órgãos. Isso tem uma importância embriológica, a gente já vai falar nessa questão do duodeno. Tá? Então, falamos aqui dos segmentos, a forma dele, o comprimento, né, o comprimento de cada segmento e o formato e as suas variações. Então, essa outra imagem, percebemos aqui, ele, como falei para vocês, é um órgão músculo-membranoso. Tá? Do estômago para baixo, gente, você vai ter sempre, da luz do órgão para a superfície, né, dessa parede, eu tenho, então, uma mucosa, uma submucosa, uma muscular e uma serosa. Então, do estômago para baixo, todos os órgãos terão isso. O que vai mudar, gente, é somente o formato do órgão, o comprimento do órgão e a mucosa, por conta das suas funções. Vocês vão perceber já, que vou mostrar a vocês, que tem uma alteração da mucosa nesse segmento, né? Então, vejam, aqui ele está desnudo de quem? Da serosa. O que é a serosa, gente? É o peritônio visceral. Então, ele envolve a parede, que eu chamei de peritônio parietal, e ele se reflete sobre os órgãos, né? E aí, imagine vocês, então, o peritônio visceral aqui desse órgão, nós chamamos de serosa, ele foi retirado para mostrar a organização muscular, onde eu tenho, então, a camada de feixe longitudinal desse músculo em toda a sua extensão, uma que é a mais externa, eu tenho uma túnica muscular interna, então, que ela é circular, estão vendo? Então, uma longitudinal e uma circular, duas camadas em orientações diferentes por conta da função do órgão de fazer peristalse, conduzir esse conteúdo à frente, né? E vejam lá, então, na tela submucosa, que está logo abaixo da mucosa, então tem várias glândulas, as glândulas de Brenner, tá? A gente vai ver mais à frente. Então, percebemos aqui, gente, uma muscular. Então, se eu falar para você, eu tenho uma mucosa com epitélio, que varia bastante, uma submucosa, que é essa tela subcutânea aí, com várias glândulazinhas, e eu vou entrar a muscular, essa muscular interna e externa. A interna, então, ela é circular ao eixo e longitudinal ao eixo do órgão, né, que é tubular, é a camada externa, de músculo liso, lembrando, músculo que nós não temos controle. É um músculo, então, que fica sob efeito do sistema nervoso autônomo ou, dependendo do conteúdo, estímulo do conteúdo do lúmen, liberando alguns outros hormônios e indutores para a função. Cortado agora esse duodeno, percebam como a porção inicial dele aqui em cima, né, a primeira parte, né, que é superior, ela é mais lisa, essa mucosa, ela tem um aspecto dilatado logo depois de quem? Do pilório, onde tem um ósteo aqui. Então, essa primeira parte aqui em cima, ela é mais lisa e percebemos, então, que ela é chamada, ela é mais dilatada de ampola,
também chamado de bulbo, né, do duodeno. Bulbo ou ampola é a primeira parte superior, e essa região aqui é intraperitoneal, o órgão, né, desse segmento. Já o segundo segmento, que é descendente, né, que está nivelado, então, aqui, a partir de quem? De L1, L2 até L3. Então, está transitando praticamente em L2 aqui, tá? De L1 a L3. Essa segunda parte, percebe que a partir daqui eu tenho várias pregas, são bem proeminentes, né? Essas pregas, e que nós chamamos, então, de essas pregas circulares, ou também chamada de válvulas de Kerckring. Então, as válvulas de Kerckring, então, elas se apresentam aí, já mudando a mucosa, né? De uma mucosa lisa para essa mucosa preguiada. Na segunda parte dessa mucosa, percebemos aqui que eu tenho um ósteo, tá? Uma abertura. Então, vejam, esse ósteo é a passagem, né? E existe um anel muscular para isso. Então, esse ósteo chama de papila maior do duodeno. Quem descreveu, então, foi Vater. Essa papila de Vater, então, está aí, é a abertura, né? Para desembocar o conteúdo pancreático, o conteúdo exócrino e o conteúdo biliar que vem pelo colédoco. Então, vai desembocar aqui. Mas isso é constantemente fechadinho, tá? A gente vai falar novamente disso. Então, o alimento cai depois da primeira digestão, no estômago, chega no duodeno, né? E por estímulo hormonal, esse alimento que chegou aqui, então ele acaba induzindo as células pancreáticas a fazer o quê? As células pancreáticas da maior parte do duodeno, que é a parte exócrina, né? A secretar, então, um suco mais alcalino enquanto ele está ali na cavidade, para evitar até que faça uma digestão desse órgão. Então, é um suco alcalino, que é o suco pancreático. Esse suco pancreático vai desembocar aqui no duodeno, então, levando um líquido, né, para fazer a digestão, né, um líquido proteolítico. E aí, a bile também desce lá de cima da vesícula biliar, vindo aqui, e esses dois elementos se encontram, formando uma ampola hepatopancreática. E aqui o líquido se mistura, então desembocando aqui, misturado aqui no abdômen. Então, a bile está importante para fazer a emulsificação das gorduras. O que seria isso, gente? Vamos lá. Então, para os alunos novos, estão começando, imagine vocês um prato, né, com gordura, que é mais comum, pizza, vamos lá, pizza depois que ela esfriou, aquela gordura líquida, né, o prato fica sujinho, vai lavar depois, então quando ela endurece, fica aquela gordura agarrada no prato. Imagina que você coloca um detergente em cima e só mexe com o dedo, com a esponjinha, vai ver que ela quebra aquela gordura e solta aquela gordura do prato. Então imaginem vocês que a função dessa bile tem isso, emulsificar, é quebrar as gorduras de macromoléculas em micromoléculas, tá? Então, por isso o duodeno tem uma função de digestão. Essa digestão acontece então, por conta da bile que vai descer aí, né? E também por conta do suco pancreático, ok? Então, vai desembocar nessa região aqui, que é a segunda parte do duodeno. Lembrando que por conta da rotação que eu vou falar mais à frente do pâncreas, eu encontro também aqui um outro ducto. Esse ducto principal, aqui embaixo, né, que ele é extenso em toda a extensão do pâncreas, é chamado ducto pancreático principal, também considerado como, quem descobriu foi Wirsung. Então, o ducto de Wirsung. E o segundo aqui em cima, por conta da variação que pode ocorrer, em 90% dos casos eu encontro isso aqui, somente o principal, mas em 10% eu posso encontrar o ducto de Santorini, que é o pancreático acessório. Então, esse acessório pode estar existente e variando bastante aqui com o colédoco, e isso podendo trazer complicações, às vezes cirúrgicas, para um cirurgião desinformado da anatomia e, sobretudo, as variações. Percebemos, então, aqui que eu falei para vocês aquela hora, o início da aula, a artéria e a veia mesentérica transitando por sobre essa terceira parte do duodeno. Tá? Vamos falar disso ainda. Dando sequência, as relações do duodeno. Vejam, eu tenho uma imagem aqui, né? Essa imagem é a anterior. Então, retirei aqui, gente, tiramos o estômago e tiramos aqui o jejuno, tá? O também intestino, para você mostrar a relação do duodeno. Ele mantém relações com quem? Acabei de falar, principalmente com os vasos mesentéricos, né? Artéria e veia mesentérica, que cruzam aqui essa parte. Então, sai da porção posterior, aqui quando falam primeira parte, eles são posteriores à primeira parte, que é intraperitoneal, eles estão mergulhando aqui dentro do peritônio, esses dois vasos, né? E aí eles tornam-se anteriores aqui ao duodeno nessa terceira parte,
ok? Depois, posterior a essa terceira parte, também encontro quem? Dois grandes vasos do abdômen, a aorta, né, e a veia cava inferior. Esses dois grandes vasos também mantendo uma relação, mas para a porção final aqui, eu vou encontrar, então, essa veia renal esquerda. Do outro lado, com maior parte de íntimo contato, também posterior ao duodeno, relação posterior, encontra a veia renal, a pelve e a margem medial desse rim direito. O rim esquerdo, somente 2/3 dele é que mantém uma relação, assim como também aqui a pelve renal, né? Mantém relação, então, com essa flexura duodeno jejunal, tá? Então, órgãos posteriores ao peritônio, de novo, então eu tenho a aorta, eu tenho veia cava inferior, eu tenho o rim esquerdo 2/3 somente, o rim direito praticamente toda a extensão longitudinal dele, mas aí eu diria que 1/3 desse feixe, a borda medial, seus vasos e a pelve renal. E posterior também eu tenho lá em cima essa primeira parte, esses vasos mesentéricos, são ramos, no caso, a artéria mesentérica da aorta e a veia mesentérica já drenando, formando a porta nessa altura aqui. Tá? Então, na realidade, eu tenho, então, a porta. Lembrando que ela é formada por uma veia que a gente vai falar ainda, que é a veia esplênica, que chega aqui, e da veia mesentérica inferior. Então, nesse segmento aqui, podia dizer que existe uma variação, podendo até ser a veia a porta nesse segmento. Essa outra imagem, uma vista posterior, né? Na vista posterior, vejam, eu também mantenho uma relação importante aqui, não dá para ver nessa imagem, mas eu tenho o fígado aqui, que ele situa-se anterior ao pâncreas. Então, vejam, aqui olhando isso, então eu tenho aqui o fígado, né, toda a margem anterior dele, o lobo quadrado, o lobo direito, e eu tenho, então, a vesícula biliar. Mantém também uma relação com o duodeno, tá? Vesícula biliar. O próprio colédoco, que vai se encontrar aqui, nós vamos falar mais à frente, as vias biliares, o aumento, né, a porção direita do aumento gastrocólico, ok? E a inserção no mesocolo transverso, tá bom? Então, transita nessa porção aqui anterior. Então, essa porção aqui, ela é intraperitoneal, essas outras estão atrás do peritônio. E, por sua vez, uma dobra dele, que é o mesocolo transverso, cruza a segunda parte do duodeno, tá? Mais à frente a gente consegue observar. Nessa imagem está claro. Então, vejam, a vista aqui, retirado o fígado, que estaria aqui, olha o rim direito, o rim esquerdo, né? E também uma coisa muito importante, que eu vi falado antes, mas agora eu volto a frisar, que é, então, a cabeça, né? E o colo do pâncreas, mantém grande relação de importância aqui, clínico-cirúrgica. Olha o peritônio aqui, gente. Então, veja, e atrás desse pâncreas e do duodeno, eu tenho a aorta passando atrás. Aqui em cima, então, tem a veia cava, e para cá, essa imagem não mostra, a veia porta, iniciando mais ou menos nessa região aqui, tá? Atrás da primeira parte do duodeno. Então, veja o peritônio. Essa primeira parte intraperitoneal, aqui veja que ele está atrás do peritônio, gente. Olha só, o peritônio é essa membrana esbranquiçada aqui, né, que dá uma marca d'água para o órgão abaixo. E vejam o que seria esse mesocolo, uma dobra do peritônio que envolve a alça intestinal do intestino grosso, o colo transverso. Então, imagine vocês como fosse um lençol envolvendo e vem e se prende aqui sobre esse órgão, tornando, então, toda a extensão praticamente do pâncreas, ela retroperitoneal, assim como a segunda parte, a terceira e a quarta parte do duodeno retroperitoneal, né? Então, vejam, e aqui esse mesocolo. Por isso que eu chamei para vocês de esse andar aqui, andar supramesocólico, tá? Então, de relações aqui, muito importante, já falamos, na região anterior, só que aí mantendo um eixo horizontal, nota então que eu tenho o colo transverso também mantendo relação com esse duodeno, tá? Mas não direto, né? Só de contiguidade. Aqui, mostrando para vocês, então, a importância da mucosa. Aqui uma imagem, então, do aspecto radiográfico, por contraste do estômago, né? Veja, aquela segunda parte do estômago que eu falei para vocês, que ela é bem glandular, né? E a porção final ela é mais lisa aqui, que é o antro pilório, pilórico. Notem aqui, então, a primeira parte do duodeno, o chamado, então, de ampola, bulbo, e na radiografia aqui, dito como capuz duodenal, liso, né? Então, contraste também, observem aqui que já aparece o que, gente, na superfície?
umas indentações. As indentações são as válvulas de Kerckring, que são aquela mucosa, aquelas pregas duodenais aqui circulares. Então, desenhando como se fosse um empilhamento aqui de moeda, que é muito mais claro quando a gente vai estudar mais abaixo. É a representação disso aqui, gente, dessa mucosa aqui, tá? Essas pregas. Lembrando a vocês, então, que essas pregas estão aqui na mucosa, e lá eu tenho uma tela submucosa, e aqui uma camada muscular circular e longitudinal, e mais externamente a serosa, em toda a extensão agora do intestino delgado e grosso. Lembrando que elas, então, como fosse um lençol, aquele que nós expressando, envelopando esse tubo, e ele vem se encontra que as duas lâminas se prendem aonde? Vai se prender na parede ou em outros órgãos, a gente vai falar, né, em peritônio ainda. Então, nesse caso aqui, o peritônio leva o nome, que é o mesentério aqui, né, e aqui é a serosa somente do órgão, que é o peritônio visceral. Uma coisa importante que vai transitar em todo o duodeno, né, e todo o intestino, os intestinos, vocês vão perceber que existe na submucosa, então eu tenho um plexo nervoso e tenho um outro plexo nervoso entre as camadas musculares. Eu não falei para vocês que é um sistema nervoso autônomo? Então, você não exerce controle sobre ele? Então, eu tenho aí um plexo de Auerbach e um plexo de Meissner. Então, o de Auerbach, ele seria esse mais aqui embaixo, né? Então, vejam, o mioentérico é o de Meissner, se encontra aqui. O de Auerbach, logo abaixo dessa intratela submucosa e a muscular, tá bom? São importantíssimos, a gente vai falar depois de intestinos, então vai ser abordado a questão do megacólon, né, da doença de Hirschsprung, do megacólon chagásico, congênito, né, em que sofre bastante os gânglios desse plexo de Auerbach, tá? Então, lembrando que o intestino delgado, eu falei, se eu falar a primeira parte, só tem 25 a 30 centímetros de comprimento, mas todo o intestino delgado, ele tem aproximadamente 6 a 8 metros, 25 centímetros mais ou menos o duodeno, a 30, né? Depois eu tenho 2 metros aí de jejum e aproximadamente 3 metros de ilho. Veja como ele é grande, extenso, né? Então, aqui para mostrar a vocês, só para a gente estar em duodeno, mas lembrando que eu falei bastante da mucosa, né? Então, essa imagem aqui, até vou voltar, vejam, o duodeno tem essas pregas, né? Que são as pregas circulares, aqui as válvulas de Kerckring, mas aqui mais à frente, vocês vão perceber que no jejum ainda eu tenho várias pregas, né? Essas válvulas circulares que dão um aspecto de empilhamento de moeda, em toda a extensão de quem? Do jejum. Já na porção do ilho, que é a porção final, os 3 metros, essa mucosa é lisa, gente. Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Aqui, na primeira parte, eu tenho uma digestão do duodeno. Nessa segunda parte do intestino delgado, que eu chamo, então, de jejuno, o jejuno, ele tem essas pregas e tem a função de absorção dos nutrientes dessa digestão, né? E é muito vascularizado esse intestino, justamente por isso, né? Também está mostrando essa imagem, a mucosa, a submucosa e a muscular e a serosa. Agora, aqui eu não tenho tanta absorção. Veja que eu tenho aqui, alguns linfonodos perdidos, né? Já na porção do ilho, eu tenho alguns linfonodos perdidos, né? E um conglomerado formando uma placa de Bayer, como tem, então, uma função importantíssima do sistema imunológico aqui. Tá? As alergias alimentares acontecem bastante nesse segmento, né? Então, veja, uma radiografia baritada, com contraste, olha como é o intestino, então a porção mais lisa, que é a porção final, que são os 3 metros aproximadamente de intestino delgado, que seria o ilho, e como o jejuno, né? Ele apresenta, então, esse aspecto aqui de pregas circulares, e dando aspecto de quê, gente? De empilhamento de moedas da radiografia, apesar que a imagem não está muito boa, não ajuda, mas dá um aspecto, hoje em dia a imagem radiográfica digital, ela mostra claramente isso para a gente, né? Então, essas pregas circulares, dependendo do segmento, parece um empilhamento de moedas. Aqui, para mostrar, nós falamos da porção do capuz duodenal, né? Em A, olha só. Então, a primeira parte, que é a aparência endoscópica desse duodeno, né? Veja a primeira parte, então, dilatada aqui desse bulbo, né? E na radiologia chama de capuz duodenal. Também na anatomia tem muita gente que utiliza esse termo. É a primeira parte, a ampola, né? A segunda parte, aqui em B, veja já mostrando bem enunciadas essas pregas, né?
essas pregas ramificadas, as pregas circulares, que são as pregas de Kerckring. E em C, aqui, observando a papila duodenal maior, ou com o seu ósteozinho, a papila de Vater, né? E já a terceira parte ainda pregueada, tá bom? Aqui em maior aumento, chamando a atenção, então, de quem? De novo, da mucosa, submucosa, muscular, interna circular, externa longinal, serosa, muito vascularizada. Então, os vasos, os ramos arteriais chegam até aqui essa região, envolvem todo o órgão, penetram nessas camadas até chegar na mucosa. De lá voltam, então, as veias drenando essa mucosa todinha e também os vasos linfáticos, né, que vão chegar na região aqui do mesentério, se organizando, formando, então, uma veia mesentérica, uma arteríola uma arterinha, né, uma artéria de pequeno calibre, e os vasos linfáticos. Aqui também chama bastante atenção dessa camada circular interna, entre a interna e externa, o plexo nervoso mioentérico, né, de Meissner, e lá embaixo o submucoso de Auerbach. Aqui um corte histológico para chamar a atenção dessa mucosa, que se encontra desde o duodeno até os intestinos, né? Eu já vou falando, adiantando um pouco sobre essas mucosas, porque logo à frente a gente vai dar continuidade ao intestino delgado, ao jejum e o ilho, né? Mas lembrando que a gente está falando de duodeno nesse momento. Então aqui eu chamando a atenção de um vaso, né? Nessa submucosa, uma artéria, e essa artéria penetra aqui, então, com o seu capilar arterial, até em toda a extensão aqui em cima, gente. Né, dessa mucosa, dessas projeções aqui, essas vilosidades. Olha como tem um plexo linfático rico aqui e venoso. Então, venosos, capilares arteriais venosos se comunicando, né, no sistema colateral, e aqui a drenagem linfática para um plano mais profundo, a camada muscular, e depois, veja, eu tenho aqui dois sistemas de coletor de linfa, né? Um na camada muscular e outro na camada, então, muscular externa, na submucosa submucosa e muscular, tá bom? Então, e comunicando essas regiões. Como é importante, muito do que é absorvido aqui na mucosa, ele acaba caindo nesse sistema, né? Que não é, às vezes, absorvido pelo plexo venoso, e aí cai nesse sistema e acaba sendo desviado para o sistema linfático, né? Outra coisa desse desenho que é muito interessante, que é amarelinho, a inervação, aquele plexo, nós falamos o plexo aqui de Meissner, e logo aqui embaixo os plexos de Auerbach, tá? Nessa região. Voltando à imagem, faltou comentar as estruturas importantes, como os orifícios das cristas de Lieberkill, tá? Bom, mais uma vez chama a atenção, acho que ficou claro para vocês isso, né? E vão perceber na histologia que essa mucosa, então, vai apresentar, gente, nessas pregas essas válvulas de Kerckring, vão apresentar várias células diferentes com as suas funções específicas, né? Isso vai ser falado em histologia. Mais uma vez chamando a atenção, veja como o intestino delgado, então, ele tem esse aspecto da serosa até a mucosa é muito mais espesso do que o intestino grosso, menos espesso. Então, vamos lembrar a situação, por que na clínica médica a gente utiliza bastante em casos de diarreia, né? Então, na pediatria a gente utiliza em adulto também, sempre uma reidratação oral em vez da reidratação venosa direta. Inicia-se com a oral. Por quê? Vejam, há muito tempo atrás, então, novamente, a medicina sempre descobrindo várias situações à base de tropeço, porque não se utilizava metodologia para isso, né, e os recursos de pesquisa antigamente, na época de 1800 para cá, eram bem escassos, depois foi melhorando bastante. Então, foi verificado lá atrás em pacientes que em enfermaria de hospital, morrendo, gente, com diarreia, algumas camas tinham uma abertura no terço médio da cama, que desembocava direto em cima de latrinas, né, porque o indivíduo tem a diarreia volumosa que não dá para levantar da cama, e muitos morriam. Então, a diarreia já saía direto ali naquela abertura para aqueles recipientes. E aí, o que acontece? Uma hora, dado momento, faltou, o indivíduo não tinha acesso, e o soro era sempre uma hidratação venosa. E aí perceberam que não tinha mais como, para os pacientes não morrer, estavam dando soro via oral. E aí, via oral, muitos pacientes, eles conseguiram se recuperar, e percebendo, então, estudando anatomia,
né? Antigamente sempre essa questão era muito importante, estudava muito anatomia, hoje, infelizmente, é meio relegada, né? Ninguém gosta muito de ir lá para o anatômico, mas é a base, né? É a base de toda a formação profissional da saúde. E aí, observando entre os pacientes e dissecção em cadáver, perceber que essa mucosa do intestino delgado, onde faz a absorção, ela é muito maior. Então, veja, eu tenho uma área de superfície, né, dessa mucosa muito grande, e essa superfície, então, ela é aumentada. Por isso tem maior área de absorção. Absorve muito mais essa mucosa do intestino delgado, né, o jejum e o ilho, absorve bastante líquido, então o indivíduo é reidratado. Quando é muito intenso, da via oral e também via parenteral, né, o soro. Mas sempre a reidratação oral por conta disso. Então, tem uma extensão muito grande, porque aqui no desenho, essa luz, ela é didaticamente desenhada para vocês, mas praticamente a mucosa, a luz não existe por conta dessas projeções da mucosa, né? Então, percebemos nessa imagem claramente, por conta da função, que é a primeira parte que nós estamos falando hoje, que é da digestão, e nós falaremos mais à frente dessa questão de absorção. Já o intestino grosso, né, ele também tem uma grande área de superfície aqui, aumentada para lumen, para absorver mais água, tá? E formar, na realidade, aí, então, tem uma função de reserva, de armazenamento de bolo fecal, né? E, logicamente, a gente vai perceber que a porção ascendente dele, transverso ascendente, cada porção, se eu tiver que fazer uma colostomia, né? Então, aquela abertura na superfície, né, para poder ser eliminado o conteúdo intestinal por conta de um tumor, de uma cirurgia. Inclusive, o nosso presidente, ele sofreu um trauma pérfuro-cortante, que todos sabem, e aí teve que fazer um desvio desse intestino para a superfície. Então, se for na porção ascendente, ainda eu tenho aí o que é mais líquida esse bolo fecal, não bem um bolo bem formado. Então, vai sair mais líquido, tem que tomar cuidado com aquela bolsinha. Já na porção transversa mais descendente, ele é mais pastoso, como a organização de um bolo fecal, tá? Então, aqui na porção ascendente, ela absorve bastante água e minerais. Bom, voltando para a duodena, precisa entender que depois fica fácil, a gente soube anatomia, a histologia vai ficar muito fácil, a embriologia também, tá bom? Então, aqui já falamos da organização da porção duodena, situado nessa região da parede abdominal, né, na cavidade abdominal superior, andar supramesocólico, preso à parede, né, mantendo relação com vários órgãos e vasos, que nós já falamos, com o peritônio, já falamos também, e com o seu órgão anexo aqui, muito íntimo, né, que é o pâncreas, que a gente aborda já já. E, então, agora é imprescindível que nós possamos falar da irrigação. Então, veja, eu tenho uma irrigação aqui que vem, vejam, ela acontece uma anastomose aqui de dois grandes vasos, né, dois grandes ramos da aorta, que é do tronco cilíaco e da mesentérica superior. Da artéria tronco cilíaco lá em cima, eu tenho 3 ramos, né, que nós falamos, então, que é um ramo gástrico esquerda, que não aparece aqui, essa seria a esplênica, e aqui é a hepática comum. Da hepática comum, eu tenho um ramo, que vai ser chamado de artéria gastroduodenal. Gente, aprenda a dissecar a palavra. Gastroduodenal, que irriga quem? O estômago e o duodeno. Aqui na porção final do estômago, então, gastroduodenal, e lá de baixo, outro ramo que surge da aorta é a artéria mesentérica superior, que por sua vez ela vai dar um ramo chamado de pancreático duodenal. Olha só, de novo disseque a palavra. Está nutrindo o pâncreas e o duodeno, gente. Tá? Então, ela vai emitir, as duas vão ser anastomosadas através desses ramos, nutrindo o duodeno e o pâncreas. A gente vai falar já já de toda essa rede, para ficar mais claro. Então, aqui só quero chamar a atenção que existe uma anastomose importante, né? Artéria arterial, que seria, então, do ramo do tronco cilíaco, com uma mesentérica superior, tá? Então, aqui é importante falar, já que eu estou falando em vaso, lembramos que eu tenho uma artéria que passa aqui, que acabei de falar, que é a mesentérica superior, cruzando essa terceira parte do duodeno. Então, perceba que aqui, essa artéria, ela faz o que nós chamamos de pinça aortomesentérica. Eu tenho aqui atrás a aorta, né? A aorta está aqui, e o ramo da aorta que é a mesentérica, que cruza a segunda parte, né? Também apresentando um ramo aqui, que nós falamos da pancreate duodenal. Então, acaba o quê? Comprimindo-se, martelo d'água, né? A artéria fica pulsando, a aorta pulsando aqui embaixo, e em cima pulsando a mesentérica. Então, uma pinça aortomesentérica. É importante comentar para vocês, e isso acontece na altura de L4 e L5,
tá bom? Vejam, e isso aqui é uma variação que pode ocorrer. Essa variação do limite. Eu falei para vocês que o segmento aqui horizontal está na altura de L3, o disco intervertebral de L3 e L4. Essa imagem do Scandalax comenta sobre essa pinça automesentérica, só que pode estar um pouco mais baixo, mas pode estar aqui nessa altura, anatomicamente normal, tá? Então, ocorre uma compressão aí contra as vértebras e esses dois vasos cruzando aí. O duodeno, voltando então à segunda parte, eu tenho que lembrar, eu não falei que era muscular, tem uma camada longitudinal, essa aqui, desculpa, circular, que é mais interna, e a longitudinal externa. Dessas camadas musculares, aqui onde eu tenho o colédoco e o ducto pancreático principal, formando a ampola hepatopancreática, eu tenho, então, uma organização. Uma vez que ele formou e penetrando nessa parede do duodeno, as fibras musculares acabaram envolvendo, né, essa ampola hepatopancreática e formando um anel muscular que se estende para o pâncreas e se estende para o colédoco, né? Então, isso forma um esfíncter de Oddi, né? Então, eu tenho um esfíncter a abertura, que é a papila, nós falamos agora, papila maior do duodeno, né? Na realidade, eu tenho aqui uma ampola hepatopancreática, não é só do duodeno. Essa imagem superior, eu vejo o colédoco chegando e se une com o pâncreas, então formando uma única papila, mas eles podem estar independentes, abrindo independente aqui, mas no mesmo orifício, tá? Ou o pancreático, que é mais lamentável essa variação, clinicamente, né? Pancreático abrindo no duodeno, no colédoco mais superior, tá? Então, essas são as variações dessa ampola hepatopancreática, né, abrindo a mucosa aqui. Então, perceba que faz um anel, um esfíncter de Oddi. Alguns autores trazem como esfíncter de Glisson-Oddi, tá? Então, a função dele é manter constantemente contraído, o alimento cai no duodeno, então a colecistocinina é liberada, estimulando o que, gente? A contração, então, da vesícula biliar, para que a bile, e relaxamento dessa musculatura, do esfíncter, para que a bile possa escoar daí e encharcar o conteúdo no duodeno, para poder fazer a digestão e emulsificação das gorduras, e o suco pancreático desembocar aí esse líquido proteolítico, né? Bom, duodeno, vejam, eu falei para vocês que estava preso aqui em cima a primeira parte, né? A segunda aqui intraperitoneal, extraperitoneal. Então, lembramos que existe um músculo, gente, que prende, né? Que prende duodeno aí, que alguns chamam de uma membrana, e apresenta algumas variações, que é o músculo suspensório do duodeno, ou ligamento de Treitz, tá? Também chama ligamento de Treitz, ou músculo suspensório, né, do duodeno. Ele se estende, tem variações que se estende desde aqui da terceira parte até a quarta parte, até a flexura do duodeno jejunal, ou somente aqui na flexura do duodeno jejunal, ou na segunda parte, ou em 3 pedículos aqui da terceira à quarta parte. O que é mais comum, então, é o tipo A, tá? Que é esse, pega a terceira e quarta parte. Esse é o mais comum, e aí fixando, então, esse duodeno, tá bom? E aqui agora o duodeno terminou, gente, olha só, veja, ele está aqui em cima no andar supramesocólico, essa imagem está mostrando claramente para vocês, então, que aqui é a porção ascendente do duodeno, está lá no andar supramesocólico, 2,5 centímetros, ele perfura aqui uma abertura, né, um ósteo que tem desse mesocolo transverso, mergulhando aqui no andar, que nós chamamos agora abaixo desse mesocolo transverso. Então, andar inframesocólico, tá bom? A partir daqui dessa flexura, olha essa porção ascendente, flexura duodeno jejunal, eu tenho já o início do jejum. Percebemos então, gente? Então, o limite do duodeno eu consigo identificar, iniciou lá na altura de L1, no estômago, termina na altura de L3, penetrando nesse andar inframesocólico, no peritônio, e aí é o limite dessa flexura duodeno jejunal. Perceberam a palavra? Duodeno jejunal. E aí o jejum não se estende toda a extensão, que se ele estiver vazio, ele está em jejum. Se não tiver conteúdo, está vazio. A função dele, óbvio, se não tiver conteúdo, está vazio, né? Mas, enfim, se ele não tiver conteúdo, então ele não
é funcionante. A função dele, principalmente, funcionante que eu digo, de absorção, que é a função principal dele, tá? A absorção dos nutrientes, ok? Então, vejam, e aqui, nessa região, é onde que eu encontro quem, gente? Nessa imagem inferior. Então, aqui, gente, o nosso músculo suspensor, o ligamento Kreitz, que ele, na realidade, é uma extensão do pilar direito do diafragma. Então, uma extensão do pilar direito do diafragma pode ter variações vindo direto da vértebra, né? E como um elemento ligamentar, né? E por isso essa discussão se é músculo, se é ligamento. Então, ele tem uma porção músculo membranosa. Quando ele é somente membranosa, tecido, então, sai direto lá da vértebra. E como extensão do músculo, então, prendendo aqui essa flexora duodenojejunal. Exatamente aqui, essa flexora está aqui já estou o jejuno, que aparece nessa porção que está fletida. Observe que nessa abertura, então, eu tenho recessos, né, espaço, recesso duodenal superior, um recesso duodenal inferior abaixo e um recesso paraduodenal. Aprenda onde seca a palavra. Recesso duodenal, então, veja, superior, duodenal inferior, paralelo a paraduodenal, ok? Então, veja aqui retirado, mostrando aqui o início do jejuno. E aqui em cima está o duodeno, tá? Então, eu estou nesse compartimento inframesocólico. Vamos voltar para a questão andar supramesocólico. Então, duodeno foi falado da sua organização, da sua forma, da sua extensão, as relações anatômicas, irrigação, e temos falado da drenagem venosa e inervação. Já falamos da constituição muscular, e aí, como já foi falado, eu lembrava 12 dedos, mais ou menos 25, um resuminho para vocês, 25 a 30 centímetros de comprimento, então, ele não tem mesentério, né? Então, ele está em a primeira parte reto-peritoneal, então, parcialmente coberto pelo peritônio. Primeira porção já falamos, está aqui, ó. Olha aqui, essa porção intraperitoneal. Aqui ele mergulha na porção, então, retroperitoneal. Já falamos, então, olha lá, outro resuminho para vocês. Então, tem a primeira porção 5 centímetros, do piloro ao colo da vesícula biliar, é a porção mais móvel desse duodeno. Tem um ligamento importante que o fixa, então, que é o ligamento hepatoduodenal, na borda superior. Então, é aquele aumento menor, ou pequeno epíplon. Então, ele tem 2 ligamentos, um gastrohepático e um hepatoduodenal, fixando o duodeno aí, nessa primeira porção que é intraperitoneal. O grande aumento, então, na borda anterior também o fixa, né? Posteriormente, eu tenho a veia porta, como foi falado, via biliar principal, que é o colédoco, passando aí. Inferiormente, então, as relações de cabeça e colo do pâncreas e a ampola do bulbo duodenal. Então, essa primeira parte aqui, como resumo já falado. Então, a segunda parte descendente, já falamos também, então, a primeira parte que mantém relação, a segunda parte mantém relação aqui com a vesícula e com o colo transverso, né? É muito próximo da flexura cólica direita aqui, ok? Então, e a primeira parte mostrando a relação aqui do colédoco, cruzando posteriormente, penetra no pâncreas e chega na segunda parte. Então, a segunda parte, veja a relação muito, muito interessante com essa vesícula biliar, e não tem nenhuma ligação direta com o duodeno. Pode ocorrer, fisiopatologicamente falando, ou cirurgicamente, uma fístula aqui, né? Mas, vejam, ela tem, então, a drenagem biliar aqui, que é independente, e somente a segunda parte que tem essa relação. A junção colédoco-jejunal, né? Então, veja, colédoco com jejuno, aqui, através de quem? Da papila maior, e da menor, somente um de Santorini, né? Isso aqui mais direto do pâncreas, aqui tem o pâncreas e bile, que é essa imagem maior já mostrada aqui, então, do pancreático principal, de Wirsung, e lá o colédoco, né? E as suas pregas musculares com feixe longitudinal, fibras de reforço, fibras musculares do feixe longitudinal, enfim, dando o aspecto, então, de quê? De esfíncter, de anel muscular. Aqui as variações também já falado, que é mais comum, né? Canal mais curto aqui, então vejo o colédoco e a pancreática, formando a ampola hepatopancreática, em azul que a musculatura do esfíncter, né? Que é o esfíncter iode. Então, sem canal comum, os dois abrem independente, uma variação, ou um canal curto mais longo, vejo, então só tem um esfíncter aqui. Então, isso aqui pode ser problemático, porque às vezes o anel muscular não prende aqui, pode desviar bile para cá, que tem um aspecto, né, uma constituição química diferente, podendo levar até a alteração de necrose pancreática. A segunda parte, então, tem 7 a 10 centímetros de comprimento, né?
esse resuminho mostrando, então, 8 centímetros de ampola hepatopancreática, né, ampola de Vater, a papila duodenal maior e o esfíncter de Oddi, tá? A porção lateral de L1 e L3, a relação, colo transverso, infra e supramesocólico, e porque transita ali, né, o colo transverso na porção supra e inframesocólica, a segunda parte do duodeno, lembrando que é presa pelo mesocólico que nós já falamos, e já retroperitoneal, né, a parte posterior mantém relação com o rim direito, porção medial com cabeça do pâncreas e a lateral com a flexura hepática do colo, ou flexura cólica à direita, né? Aqui, então, essa segunda parte que nós falamos. Aqui, a terceira parte, horizontal, então, está na altura de L4, cruza da direita para a esquerda, né, que é horizontal, e é onde que mantém a relação muito íntima com a artéria mesentérica e veia, que cruzam por sobre, né, porção retroperitoneal também. A quarta porção, tá, essa é a terceira, né, aqui, a quarta porção, que é essa ascendente, então, é a porção que vai chegar até essa abertura aqui, até esse recesso do mesocólon para o andar inframesocólico, tá bom? E essa quarta parte só tem 2,5 centímetros, como resuminho, vamos lá. A esquerda da aorta, ela fica na altura de L2, tá? Então, veja, eu saí lá de L1, L2, L3, e aqui eu volto, ele ascende, né? Então, por isso, ascendente, voltou para L2, depois ela se projeta para frente, assim como uma cobra, então ela está nesse plano, gente, então ela se projeta anteriormente, ascendente e anterior, mergulhou, e aí eu tenho o jejum. Acima do psoas, maior, e o hilo renal esquerdo mantém uma relação. Ligamento trai, de se lembrar, é o músculo suspensor do duodeno, que é este aqui que nós já falamos. Então, é essa pequena porção aqui. Nota que lembra uma cobra, então projeção ascendente, quando ela fica em forma de ataque, uma naja, e voltada para frente, que aí vou mergulhar ali naquele recesso e andar inframesocólico, dando início, então, a quem? Aqui, o nosso jejum. Então, perceberam que aqui em cima eu tinha uma apreensão lá, preso a ele, então, o mesocólon transverso. Aqui ele forma como se fosse uma letra T, e ele desce para cá, dando agora o mesentério. A raiz do mesentério cruza, nasce aqui na altura da terceira parte, né? Por isso, normalmente, ele está atrás do peritônio, por isso, retroperitoneal. Né? Aqui uma organização geral, mostrando as relações com os vasos e os órgãos retirados do peritônio, né? Veja aqui, eu retirei o fígado, eu tenho então o peritônio parietal aqui, que são as pregas que fixam o fígado, eu tenho aqui parte do objetivo dessa aula, então veja, o mesocolo transverso, aqui cruzando todo o pâncreas e o duodeno, e já aqui nascendo o mesentério, a gente acabou de falar, que vai envelopar todo o intestino delgado, que tem o mesocolo ascendente, lá o descendente, o mesosigmoide e o mesorreto. Mas vejam, principalmente aqui, então, essa relação. Por isso ele é retroperitoneal nesse plano. A vascularização arterial, já falamos, derivado do intestino anterior e médio, quando considera, embriologicamente falando, né? A artéria gástrica esquerda, a gástrica direita, ramos hepático duodenais superiores, pancreático duodenais da artéria mesentérica superior. Vamos falar agora. Então, considerando esse desenho aqui, lembra a embriologia, né, daquele intestino primitivo. Então, o intestino superior, médio e inferior. O superior é o tronco cilíaco. E o médio pega o duodeno e intestino delgado todinho. E lá a porção intestino inferior pela mesentérica inferior. Então, vejam, tronco cilíaco, os órgãos do andar supramesocólico, a mesentérica superior, a mesentérica superior pega o intestino delgado todo e parte do colo ascendente e transverso, e aqui foi revertido só para mostrar, uma questão didática, e a mesentérica inferior pega somente a flexura cólica esquerda, ascendente e reto, tá? Mas percebo aqui, esse esquema não mostra, que mostra em cores, né? Vejam, metade do duodeno, a porção superior e descendente é irrigada por quem? Por ramo do tronco cilíaco, que é lá aquela hepática que eu falei para vocês, hepática comum, que vai dar a gastro do duodenal aqui. E a mesentérica envia ramos, então pega a segunda parte do duodeno, né? Terceira parte, metade da segunda parte, terceira parte, ascendente e todo o jejum, ok? E ainda o colo ascendente, né? E aqui o transverso. Então, perceba que tem uma anastomose aqui da mesentérica superior com o tronco cilíaco. No esquema aqui, mostra claramente, então, gastroduodenal, né? A gastroduodenal, aqui tem o pâncreas, lembra? E vindo de quem? Vindo aqui de cima do tronco cilíaco. E aqui na mesentérica eu vou ter a pancreático duodenal, então tem o ramo inferior,
posterior e anterior. Então, é exatamente isso aqui, gente. Observem isso aqui. O pâncreas, né, assim como o duodeno e o pâncreas, ele é abraçado dessa forma. Então, vou virar aqui, um ramo que é a pancreate duodenal, desculpa, inferior, pancreate duodenal, então, anterior e posterior, e uma gastroduodenal superior, lá em cima, que vai dar pancreate duodenal posterior, superior e posterior anterior. Gente, então superior inferior, anterior e posterior, tá? Então, fazer essa anastomose que acontece aqui. Então, usamos pancreate duodenais, vamos nutrir todo o duodeno e o pâncreas está aqui, tá bom? Então, esse é um esquema bem legal para vocês entenderem essa relação. Agora, nesse esquema fica mais claro. Olha aqui, o tronco celíaco, hepática, né? Aqui era comum, então agora vai ser hepática própria para o fígado, e a hepática comum dá esse ramo aqui, que é a gastroduodenal, vai nutrir o duodeno e o estômago. Mas deixa ramos aqui, vejam, a pancreático duodenal superior anterior, superior posterior. Já da mesentérica inferior, sai pancreático duodenal anterior inferior, posterior inferior. Aqui acontece, então, a anastomose, nesse rebordo da cabeça do pâncreas, tá? Então, vejam, e existe ainda uma outra relação importante, que é lá da esplênica, que deixa um ramo pancreático aqui, né? E esses ramos se anastomosam aqui, ok? Então, deixa não somente o pâncreas bem nutrido, como o duodeno, que é a porção superior. Ficou claro isso? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito fácil, e aí acaba confundindo. O desenho do Néter aqui mostra claramente, de novo, tronco celíaco, hepática comum, gastroduodenal, né? Chegou aqui atrás do duodeno, então ela vai emitir um ramo que fica à frente do pâncreas superior e posterior ao pâncreas, tá lá, posterior e aqui anterior. E lá da mesentérica sai um ramo, então, também pancreático, duodenal inferior, anterior e inferior posterior, e acaba se anastomosando na cabeça do pâncreas e deixando ramos aqui para quem? Para todo o duodeno, ok? Então, eu posso falar que essa primeira parte, a segunda parte, é nutrida por quem? Por ramos aqui da gastroduodenal, né? E também, agora, a partir da segunda parte, metade inferior, da mesentérica. Aqui uma vista posterior disso, uma relação importante da pancreática duodenal posterior superior, né? Olha, está passando atrás do pâncreas, do duodeno aqui, e aí abraçando quem? A cabeça do pâncreas. E essa pancreático duodenal superior posterior mantém uma íntima relação com o colédoco, que passa aqui e acaba penetrando na cabeça do pâncreas. Para abrir aonde, gente? Abrir na segunda parte, na papila maior, tá bom? Mais um esquema para ficar claro para vocês, a nutrição do duodeno, a vista posterior, e também já falando do pâncreas, né? Olha lá, a gastroduodenal, pancreático duodenal posterior superior e anterior superior. Já aqui da mesentérica, posterior inferior e posterior anterior. Abraçam aqui toda a extensão da cabeça do pâncreas, e no colo eu tenho lá uma pancreática inferior, que é um ramo da esplênica. Depois a esplênica vai deixar ramos com a pancreática magna para o pâncreas aqui, e ainda dessa pancreática inferior, eu vou ter uma outra pancreática inferior aqui, ok? A drenagem venosa acontece pela veia esplênica, veia mesentérica superior e veias duodenais, a veia porta, né? Então, esses ramos vão chegar aonde, esse sangue? Vai chegar na veia porta para adentrar o fígado. Todos os nutrientes que estão absorvidos no intestino, obrigatoriamente, chegam na veia porta, vão para o fígado, tá? A inervação acontece pelo plexo celíaco, né? E, vejam, a veia pré-pilórica de Maio, a veia gástrica direita, tem uma relação importante, tá bom? Aqui, então, as veias, olha só, essa veia pré-pilórica aqui, notem, essa exatamente aqui, ó, tá? Pré-pilórica, drena para onde? Drena aqui para a gástrica direita, e lá está a gástrica esquerda, então, curvatura menor do estômago, já falamos. Aqui eu tenho a veia que vem lá do pâncreas, das gástricas curtas, drenando a curvatura gástrica maior, e forma essa veia gastroepiploica, ou gastromental, que está aqui drenando parte do pipo, do aumento, e do estômago. Vai chegar até aqui. Bom, mas quem drena, especificamente o duodeno e o pâncreas, então é a pancreate duodenal, gente. Antero inferior, antero superior, é o mesmo esquema, o inverso é proporcional de artéria. Só que agora, por sua vez, drenando todas para quem? Aqui. Essa pancreate duodenal vai drenar para a mesentérica superior, veia, né? E lá em cima vai drenar para pré-pilórica, né?
e que vai cair na gástrica direita, ou lá atrás a pancreatite duodenal posterior superior, obrigatoriamente cai na porta, esse sangue todinho que vai para a porta, levando do pâncreas lá os hormônios, a insulina e o glucagon para o fígado, né, e a porção, então, secretória aqui do pâncreas para dentro do duodeno. A drenagem linfática, anteriormente eu tenho, então, a porção anterior e posterior. A anterior eu tenho linfonodos pancreáticos duodenais, um resuminho para vocês. Então, gravem a palavra pancreáticos duodenais, onde se encontram, o nome está dizendo. Linfonodos pilóricos e drena para linfonodos celíacos, né? Então, numa ordem. E, posteriormente, linfonodos mesentéricos superiores. Olha aqui eles. Olha aqui os linfonodos pancreáticos, né? Aqui os pancreáticos duodenais, estão entre o pâncreas e o duodeno. Aqui os pilóricos, ao redor do pilório, a primeira parte, forma uma grande rede aqui, e os linfonodos aqui hepáticos. Lembrando que tem uma relação aqui, os hepáticos vão ascender, os outros pilóricos, né, e o pancreático duodenal vão para essa região que se encontra exatamente mais abaixo aqui, com os pancreáticos. Então, mantém relação com, obrigatoriamente, toda essa linfa vai para uma grande cisterna do quilo, tá? Alguns segmentos vão ascender para o ducto, então uma variação muito grande aqui para o ducto, esse ducto torácico aqui, tá? Então veja toda a drenagem, obrigatoriamente todos vão chegar aqui esses mesentéricos que nós já falamos, né? E desemboca para a cisterna do quilo, ducto torácico vai chegar até lá em cima, na altura da veia jugular externa e subclaviana, formando um ângulo de Pirogoff, né? A inervação, então, nervo vago, parasimpática e simpática pelo plexo, né? Então, um plexo que corre pelas artérias pancreáticas duodenais. Esse plexo é um plexo celíaco. Então, vejam, eu tenho a altura de T4, T5, mas especificamente T5 a T9, né? Eu tenho aí, então, através do nervo esplâncnico torácico, né? Então, direito e esquerdo, lembrando que o direito, ele é maior, o esplêncnico maior, direito e esquerdo, desculpa, os dois chegam até aqui nessa região, então, formando um plexo celíaco simpático, né? Então, vejam, de T5 a T9, podendo variar T4 até T10, treinam até essa região aqui embaixo. Então, irrigam aqui e seguem através de quem? Do tronco celíaco, né? Usamos o tronco celíaco aqui, ó. Olha a pancreatite duodenal aqui, é inervação simpática, né, que estimula o órgão. E a parasimpática, através de azul aqui, dos nervos vago direito, vago esquerdo, também chegam aqui, e essas fibras se misturam, né, simpática e parasimpática, acompanhando quem? Essa rede vascular para o duodeno e para o pâncreas, ok? Não vamos entrar aqui em fibras pré-ganglionares, pós-ganglionares, né, simpáticas e parasimpáticas, né, e isso vai ser abordado posteriormente. Importante chamar a atenção aqui que essas mesmas fibras aferentes sensoriais, então vejam, essas simpáticas são eferentes, né, elas saem da medula em direção ao órgão. As aferentes, aqui está o desenho em escuro, né, então essas são fibras levam estímulo sensorial para a medula. E aí é importante citar, por conta desse desenho à esquerda aqui, eu tenho uma região epigástrica e uma região transversa, em barra aqui, e em barra dorsal. Então, áreas comuns de dor pancreática referida. Então, é uma dor que o paciente reclama, estou com uma dor, doutor, uma dor atravessada aqui nesse plano, ele desenha para vocês, né? Então, uma dor em barra, tá? Isso tem que pensar em pâncreas. Então, ela foi a região dorsal e na região epigástrica, ok? Então, aqui estão essas fibras sensoriais que ascendem até a medula, sistema nervoso, e vem o feedback, ok? Bom, aqui a inervação dessas fibras chega até a mucosa, né, até a muscular e submucosa, formando aqueles dois plexos que eu falei para vocês, né? Eu queria fazer uma correção, que eu acho que eu troquei. O mioentérico vem de Auerbach, desculpa, gente, e o submucoso é de Meister. Então, de Meister está entre a camada circular, né, do músculo, e a mucosa, tá? Submucosa. Então, esse é o plexo submucoso. Por isso é importante sempre falar, que a gente convenciona na SBA, não falar de epônimo, mas a gente tem que acabar tocando nesses epônimos, porque tem livros, né? Hoje em dia a gente não tem, a gente indica livros, referência bibliográfica para os alunos, mas
existe uma vasta gama de livros, e também a questão econômica de acesso a esses livros. Então, tem livros mais antigos, mais novos, alguns antigos só usam epônimo, outros não usam, então, mas é importante falar sempre, então, o termo anatômico. Então, plexo mioentérico, tá? Ele está entre os músculos, a camada circular e a camada, entre as duas camadas musculares. E entre a muscular e a submucosa, então, tem um submucoso. Então, em livros vai acabar falando, a histologia vai falar para vocês, do Auerbach e do mioentérico, né? Esse Auerbach que sofre, gravem só isso, Auerbach que sofre, lembre de bah, como diz o gaúcho, com essa expressão de espanto, mas bah, então é o Auerbach que é acometido, então, na doença de Hirschsprung, quando se fala intestino, lá para baixo, né? Mas lembra que isso é uma continuidade, intestino e o megacólon chagásico, tá bom? Muito bem, então, vamos falar agora rapidamente do pâncreas, ok? Então, o pâncreas é um órgão, tem que comentar historicamente, devido à sua importância, que ele é um órgão vital para o nosso organismo. Então, vejam, desde antes de Cristo, né, lá, Herófilo já notou que a existência do pâncreas. O Virson aí, por isso, o epônimo, em 1642, gente, olha só, ele descobriu esse ducto pancreático, né, pancreático principal, em toda a extensão do pâncreas. O Vater, em 1720, ele descobriu essa papila duodenal e a sua organização, né? Já Santorini, em 4 anos mais tarde, descobriu a variação, então, desse acessório, do ducto papilar acessório, né? E Langerhans, em 1869, descobriu na porção mais terço médio distal, seria mais corpo para a cauda, um aglomerado de algumas células mais histológicas, então, que são as ilhotas, né? E aí leva o nome de ilhotas de Langerhans, né? Veja, então, são ilhotas nessa região e que tem a função endócrina. Então, as ilhotas de Langerhans produzem hormônio, né? A insulina e o glucagon. Já Oddi, em 1837, então, descreve aí esse esfíncter, essa ampola hepatopancreática, né? Então, a função. E o Treitz, em 1853, né, pouco mais cedo, ele descreve, então, essa fáscia, por isso a gente acaba falando ligamento, mas por inglês ele usa como termo fáscia, ou ligamento ou fáscia de Treitz, né, que também tem músculo na história. Bom, o pâncreas, ele é endócrino e exócrino, um órgão, então, que tem essa dupla função, lembrando que a menor parte aí da porção exócrina é por ilhotas imersas nesse parênquima de várias outras glândulas exócrinas. Então, a secreção externa do suco pancreático, proteolítico, né, já falado, e a porção endócrina, então, a insulina e o glucagon. Importantíssimo para equilibrar os níveis séricos de glicemia, tá? Ele é um órgão longo, anfractuoso, quer dizer, irregular, apresenta mais ou menos 15 centímetros de comprimento, e é dividido em cabeça, corpo, colo e cauda. Também um processo uncinado. Parte da cabeça, esse processo uncinado, quer dizer, gancho, né, esse gancho, ele é por conta da rotação embriológica que o intestino sofre na vida embrionária, né? Então, aqui um diagrama mostrando os segmentos de importância anatômico-cirúrgica. Então, vejam, esse esquema de quadrados aqui. Eu tenho uma cabeça, que é essa porção maior, seria a cabeça e parte do processo uncinado, diria, o colo, aqui chamado no latim de cervix, né, seria pescoço, né, o colo do pâncreas, nesse quadrado se encontra aqui. Entre os dois, então, eu tenho aqui uma região céfalo-cervical, então, de importância cirúrgica, que é retirada do pâncreas, ou toda essa porção de extensão dele aqui, tá? Então, depois eu vou encontrar aqui o corpo do pâncreas, que é a maior extensão, e é lá a porção final, a cauda, tá? A cauda pancreática. Então, cabeça, colo, corpo e cauda. Essa é a segmentação. Lembrando que entre a cabeça e o colo tem uma região cirúrgica importante aí, tá? À direita. E à esquerda é essa corpo caudada aqui, né? Então, essa porção final também importância cirúrgica. Bom, embriologicamente falando, lembrando daquele tubo, né, nós falamos, então eu tenho um brotamento aqui, que é um brotamento do fígado, hepatopancreático. Logo abaixo aqui, notem que eu encontro, então, um brotamento e outro brotamento, tá? Esses dois brotamentos, então, vai dar origem à porção aqui biliar, aqui a porção ventral e aqui a porção dorsal do pâncreas. O pâncreas, então, tem duas origens. Lembrando
que isso é um tubo, né, desse tubo, então, e imagine vocês, pegam um plástico, né, esses plásticos que se vende para guardar produtos alimentares e pôr na geladeira. Imagine vocês, coloquem, por favor, depois para gravar o que é mesogástrio ventral dorsal, para não confundir embriologia, pegue algo tubular, por exemplo, imagine vocês, uma garrafinha de água mineral, abram a tampa e o fundo dela e envolvam, né, dentro desse plástico, ok? Então, uma sacolinha, põe aqui, vocês vão perceber que, e depois, unam as bordas, que você colar o tubo, então, é o canal alimentar, o intestino primitivo. E a porção de plástico à frente e a outra atrás, à frente o mesogastro ventral, o mesogastro dorsal. E lembra que esse tubo vai acabar rodando, tá? Então, na porção anterior eu vou ter um pâncreas, e na posterior eu vou ter outro pâncreas. Quando rodar, vão acabar se encontrando. Então, que nessa próxima imagem, eu consegui visualizar isso. Olha aqui, então tem cordões hepatopancreáticos que se formam a partir desse tubo, já vai dilatando aqui. Por volta da 4ª semana que eu tenho a formação desse sistema, né, desse broto pancreático ventral e dorsal. E aí, vejo em B aqui, ocorre uma rotação desse intestino primitivo, onde a cabeça ventral vai rodar para a direita e posterior, se unindo ao pâncreas dorsal, que nessa imagem mostra claramente, rodou e acaba se unindo aqui. Por isso que eu tenho, gente, olha só, que eu falei para vocês, um ducto pancreático principal está no pâncreas dorsal, e o pancreático de Santorini, o acessório, está no pâncreas ventral, né? Por isso tem aquela anastomose aqui do pancreático principal e acessório. Então, acaba se unindo aqui, formando o quê? Uma cabeça com um gancho. Então, ele vem como se fosse um gancho. Por isso, o processo uncinado. E aí, de importância maior, nessa rotação pode acontecer da cabeça ventral, quando roda, abraçar aqui o duodeno, a primeira parte, e fazer uma ampulheta, né? Então, estreitar o duodeno, uma obstrução duodenal. Isso é cirúrgico e de imediato, sim, das primeiras horas ou dias de nascimento, né? Porque o bebê pode deglutir o leite, né? E aí chega até o estômago e reflui. Por quê? Porque ele não consegue descer, tá? E às vezes aparece um abaulamento aqui na criança, na superfície, tá? Isso é importante, então, aquele diagnóstico no exame de ultrassom morfológico, ok? Então, o pâncreas é esse órgão aqui, ok? Então, primeiro bloco aqui, eu tenho essa cabeça do pâncreas, aqui essa porção que acaba se unindo, que é o pâncreas ventral aqui, né? Acaba se unindo, então, aqui o pâncreas ventral vou ter o processo uncinado, cabeça, o colo seria essa região aqui, estreitamento, corpo e lá a porção cauda. Lembrando que ele está preso aqui, então, essa cauda do pâncreas por ligamentos lá atrás, né? Por ligamentos folhetos, então, ligamento espleno-renal, né? Eu tenho aqui o espleno, que é o baço, e o rim está lá atrás, espleno-renal, e também ele é preso aqui por toda a extensão do mesocolo transverso, já no processo uncinado, a origem, a raiz do mesentério, já falamos. Então, a cabeça, corpo, né? Colo, corpo, cauda. Lembrando, então, eu falei para vocês, assim como o duodeno, gente, o duodeno, ele é todo retroperitoneal, né? Todo não, com exceção da primeira parte. O pâncreas, sim. Vocês observam aqui, gente, em azul, o peritônio parietal, revestido parte de alguns órgãos, então, e nesse caso aqui, eu tenho o pâncreas, que é retroperitoneal, tá? Então, vejo o pâncreas é um órgão retroperitoneal e muito íntimo do rim, daquela cápsula, espaço perirenal que a gente vai falar ainda, tá? Lembramos também que parte dele, né, cruza aqui, gente, é cruzado por quem? Pela artéria mesentérica superior. Como eu falei para vocês, parte do duodeno, né, a terceira ponta do duodeno e também do pâncreas, vacinado, ele acaba recebendo um efeito, então, de martelo d'água, tá? Uma pinça ortomesentérica. Aqui, como ele está atrás do duodeno, então, pâncreas, pode ocorrer, gente, então, tanto de secreção, abscesso, fluido, sangue migrar para o reto peritônio e correr para essa região do reto peritônio, que a gente vai ver que vai apresentar alguns sinais, né? Alguns sinais que são importantes, né? Que são sinal de Gray-Tanner e o sinal de Cullen. É uma equimose na região periumbilical ou região de flanco. Vou mostrar mais à frente para vocês, por conta dessa porção retroperitoneal.
Então, a relação do pâncreas, nós vamos, ela pode apresentar variações, mas, geralmente, essas relações estão muito íntimas desses vasos aqui. Lembrando que toda a cabeça do pâncreas e processo sinado mantém relação com o duodeno que foi retirado aqui, nessa região. Então, mantém relação com a veia cava, né, inferior, com a aorta, lembrando que com artéria mesentérica e veia mesentérica, né? Então, e lá com o lado direito, então, com os vasos renais, com psoas está aqui embaixo, e com o ureter. E aqui ele pode variar a sua cauda, né? A cauda ela pode estar em 8% mais alta, na porção do polo superior do baço, ou 42% mais abaixo. Então, em torno aí, a maior parte, eu diria que 90%, ela está no terço médio para inferior do baço, né? Preso, então, para o ligamento gastro-renal. Bom, aqui as variações podem ocorrer, né? Então, vejam, a cabeça não rodar totalmente, ou rodar ficar encurtada aqui o processo sinado, ou processo sinado bem desenhado, né? E esse, às vezes, fazendo uma pinça. Então, isso também não é interessante para a drenagem venosa, até porque a arterial aqui acaba sendo vencida vence essa compressão, né? Esse pinçamento do pâncreas. Então, ele apresenta um órgão, como eu falei, refractuoso, tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento, em toda a sua extensão tem um ducto pancreático principal, né? E aqui um acessório que é o de Santorini. O principal é o de Wirsung, tá? Mantém essa íntima relação com o duodeno, com esses vasos mesentéricos, e com outros órgãos aqui, que seria a frente dele, quem está. Todo o estômago pega a porção do corpo e cauda, todo o estômago cobre o pâncreas, então ele está atrás do estômago, e é retroperitoneal. A porção final, então, do ducto pancreático principal, vejam, gente, então eu tenho mais ou menos um desenho aqui esquemático do duodeno, né, na margem superior do duodeno, aproximadamente do pâncreas, quando tem íntima relação da cabeça do pâncreas com o duodeno, se eu traçar uma linha imaginária, cirurgicamente, isso é importante, uma linha imaginária 3 centímetros adentro, né, em direção ao colo do pâncreas, e traço uma linha imaginária, como fosse que, então, uma linha reta desse plano, fosse um triângulo, inferiormente eu estou desenhando, então, mais ou menos o comprimento dessa relação do colédoco, né, juntamente já nessa porção pancreática. Às vezes ele pode passar posterior ou mergulhar no parênquima pancreático. E aí está mais ou menos 5 centímetros dessa margem superior do pâncreas, então essa linha imaginária na superfície, eu sei, para dissecar que eu tenho aqui, 5 centímetros abaixo, eu tenho a papila maior, né? Então tem a penetra, onde o ducto biliar, né, o coleto penetra aqui no duodeno. Tá? Isso tem importância cirúrgica. Então, aqui de cima, eu tenho 6 centímetros, né? Eu tenho mais, 5 centímetros, 3 centímetros, e aqui em cima, essa entrada seria daqui para cá, eu tenho aí 5 centímetros. Aqui de importância cirúrgica, então, os diâmetros, né, que pode apresentar uma classificação de vários autores que pesquisaram o diâmetro da cabeça, no corpo e na cauda do pâncreas, então variando de 4 a 5 milímetros de diâmetro, né, na porção da cabeça, desse do pancreático de Wirsung. Já no corpo ele cai para 3,5, e lá na cauda 2,5 diâmetro. E esse ducto é o que recebe todos os outros essa porção secretora, né, do pâncreas, que é então um sistema ducto acinar, né, esses actos, esses túbulos acinares, desembocam todinho aqui essa secreção. Aqui, então, mostrando também as variações que podem ocorrer daquela questão do esfíncter na musculatura. Eu tenho, então, mais ou menos aqui 25 a 30 milímetros, seria 2 a 3 centímetros de comprimento. Então, eu tenho 3 porções aqui do esfíncter, né, esfíncter de Oddi. Então, vejam, se eu tenho, independente do ducto pancreático principal, eu tenho, então, mais ou menos aqui a terceira parte, né, que seria a porção pancreática e biliar. A número 4 aqui, número 3 seria a ampola hepatopancreática. Número 4 seria, então, somente o esfíncter pancreático, né, e o do pancreático principal. Em 2, eu teria um esfíncter, então, inferior e um superior biliar, tá? Então, há uma subdivisão aqui, os dois envolvem, e pode ocorrer variação aqui, tá bom? São 3 centímetros de comprimento, mais ou menos a extensão
dessa parede até surgir a papila. Bom, a irrigação dessa porção final, então, do ducto biliar que passa pelo pâncreas e o pancreático, recebe, então, uma irrigação específica da gastro do adenal, principal ramo, a pancreático do adenal superior, irriga a principal vaso que irriga a ampola hepatopancreática, mas também recebe 2 raminhos menores aqui da pancreático, do ramo da mesentélica aqui. Então, deixa raminhos inferiores, ok? Mas o principal ramo é a partir da pancreático do adenal posterior superior. Aqui são as variações que podem ocorrer, né, do ducto colédoco, chegando no pâncreas. Então, ele atravessa na superfície, pequena parte recoberta aqui, na formação, né, e rotação dessa porção anterior do pâncreas, né, e em B, ele atravessa ele penetra somente no processo sinário, em toda a sua extensão, que é aqui A em B, esse esquema mostrando o corte transversal, e aqui em C, D e E, percebam então a transição quando ele penetra no pâncreas ou passa posteriormente ao pâncreas, então fora do pâncreas, né? Ou parcialmente. Então, totalmente mergulhado no parênquima, na superfície ou parcialmente envolto. E aqui, aquela malformação que eu falei para vocês. Então, na rotação pode ocorrer, gente, um pinçamento aqui do duodeno, na segunda parte. Quando roda, então, o pâncreas ventral rodou, ele acaba abraçando e faz uma estenose do duodeno, tá? Aqui, irrigação do pâncreas, nós falamos, não vou repetir para vocês, já falamos aí em duodeno, é mesmo esquema. Então, tem um ramo da mesentérica superior, um ramo lá do tronco celíaco, acabam se abraçando, e na altura a anastomose acontece na segunda parte do duodeno, deixamos ramos duodenais e ramos pancreáticos. Então, pancreático duodenal posterior inferior, pancreático duodenal anterior inferior, e a superior, anterior e posterior. Acabam se abraçando aqui, então nutrem o pâncreas nessa primeira parte. Então, o esquema está aqui. O pancreático duodenal superior, anterior, posterior, aqui inferior, anterior e inferior, posterior. E lembrando que isso para cabeça e colo, né? Cabeça e colo. Já no corpo, ele é irrigado pela pancreática dorsal, né? E também ramos que vêm lá da esplênica direto, tá? Esse esquema mostra claramente, então, aqui a pancreática dorsal, atrás do pâncreas, e que vem embora aqui, nutrindo, deixando ramos para o pâncreas, e se anastomosa lá com ramos diretos da esplênica. Então, o corpo e a cauda, tá bom? Esse esquema mostra claramente, de novo, a pancreática dorsal aqui, né? E ela se estendendo como uma pancreática inferior, já que eu tenho uma anastomose direta aqui da esplênica, direto com ela, e ramos direto para o pâncreas, ok? Aqui uma vista posterior que já falamos. Aqui um esquema de novo, mostrando então essa pancreática dorsal e anastomose com a esplênica, anastomose direta, esses ramos diretos aqui, tá? E a primeira parte, não cabeça todinha, irrigada pelas pancreáticas superior e inferior, e seus ramos anterior e posterior. Aqui é o mesmo esquema, só um grande esquema, já falamos, para a gente não estender muito a nossa aula, e já está. Lembrando, então, que pode acontecer quando um ramo anômalo aqui, quando a mesentérica deixa a aorta e vai passar pelo pâncreas, ela pode emitir um ramo direto para o pâncreas, né? Então, e vem lá para a cólica anterior, vem lá para o intestino. A cólica anterior, que seria um dos primeiros ramos, na realidade, da mesentérica superior, que vem para o intestino, né? Intestino grosso, e ela penetra o pâncreas. Pode ocorrer uma variação, sim. Tá? Isso é uma surpresinha para o cirurgião, você não conhece as variações. A drenagem venosa, então, acontece para a veia porta, né? Através da veia esplênica e mesentérica superior. Essas duas se unem e formam a porta. Então, toda a drenagem venosa acontece, então, a partir de quem, gente? Da esplênica, que está aqui, e da mesentérica superior. E essas duas formam a veia porta. Então, lembrando que a gástrica esquerda drena aqui para, e a gástrica direita também vai drenar para a mesentérica, e a gástrica esquerda para a porta direta. Então, note que a mesentérica inferior cai aqui, drena aqui para a esplênica, e essa esplênica recebe vasos diretos do pâncreas, o inverso proporcional da artéria, e eu tenho aqui, então, os ramos dessa veia gastroepiploica, né, que acompanha a artéria, que vai drenar para a mesentérica superior. Então, tem o mesmo esquema de veias, pancreático, duodenais, inferiores e superiores, ramos anteriores e posteriores.
todos obrigatoriamente vão cair na mesentérica superior, com exceção de uma aqui em cima, que vai ser a pré-pilórica, que nós falamos anteriormente, né? Aqui um desenho esquemático dessa drenagem venosa, né? As olhas pancreáticas do denais posteriores, né? Caindo direto na porta lá em cima, aqui embaixo na mesentérica, ok? Aqui mais uma vez o esquema, mesmo esquema de artéria, só que aqui envolvendo a veia, né? Nesse caso aqui a mesentérica, aqui já a porta. Na margem superior do pâncreas, porta. No corpo, principalmente imagem inferior, mesentérica. Lembrando que nesse ponto atrás do pâncreas que eu tenho a mesentérica recebendo a esplênica, formando a veia porta. Aqui algumas variações podem ocorrer de malformação congênita, né? Até uma relação, vejo, da porta, uma veia lá para o pulmão, uma veia pulmonar, pode ocorrer uma variação, né? Ou, aqui nós falamos, essa veia esplênica, ela é obstruída aqui, né? Ou outros âmbitos, que pode ser uma variação, é a mesentérica, que está aqui, superior, a mesentérica inferior, junto com a pâncreas. Então, é uma porta tricaudada, tem 3 origens, ok? Pode ocorrer. A drenagem linfática do pâncreas acontece, então, pelos pancreáticos esplênicos, né, os linfonodos, lá na porção mais do terço médio para a cauda do pâncreas, e os linfonodos pilóricos para a drenagem da cabeça do pâncreas. Então, vejam o pâncreas aqui. Lá atrás eu tenho, então, no hilo do pâncreas, né, nessa porta aqui do pâncreas, eu tenho, então, os hilários, os esplênicos, né? Depois eu vou encontrar os pancreáticos inferiores e superiores, acompanhando quem? Acompanhando aqui os vasos esplênicos, os gastrohepáticos, os gastroepiploicos aqui embaixo. Então, drenam toda essa linfa para os inferiores e para os superiores, e os superiores vão se anastomosar aqui com os gástricos, né? Depois os inferiores mais perto do colo aqui, para os mesentéricos superiores, né? E os aórticos, e os mesentéricos, a raiz dos mesentéricos aqui. Pancreatidodrenais e pilóricos. Todos, obrigatoriamente, vão cair onde? Nos celíacos, e principalmente para a drenagem da cisterna do quilo. E aqui um desenho esquemático mostrando, então, os superiores, pancreas superiores, alguns inferiores, que não mostram essa imagem, lá os esplênicos, aqui os celíacos, aqui os mesentéricos, e lá os pancreatidodenais, tá? Levando a linfa, então, lá para, e recebendo também uma anastomose aí da linfa dos hepáticos. Aqui um desenho esquemático, então, todo o intestino, nesse caso, o pâncreas, o duodeno, aqui, vão para onde? Cisterna do quilo, gente. Cisterna do quilo, ducto torácico, tá? A inervação do pâncreas é vago e plexo mesentérico superior, como já falamos anteriormente. Então, tem lá do quinto, então, ao nono, podendo chegar ao 10º, através dos esplênico maior, até o plexo celíaco aqui, né, onde tem vasos linfonodos, eu tenho aqui os gânglios celíacos e o mesentérico. Então, segue através dos vasos sanguíneos para todo o pâncreas, né, os vasos que nós já falamos. As fibras simpáticas estão aí, e o vago, né, direito e esquerdo, para as parasimpáticas. Então, nesse plexo celíaco, acabam fazendo astomose com o gânglio celíaco ou o gânglio mesentérico, e através desses vasos vão nutrir ou irrigar, vão inervar o pâncreas como um todo e o duodeno, que é a mesma inervação, tá? Esse desenho também já mostrado, a relação da dor em barra, então, pelas fibras aferentes sensoriais, numa pancreatite, pode dar essa dor em barra. Essa pancreatite tem várias causas, pode ser uma pancreatite alcoólica, uma pancreatite por necrose, uma pancreatite infecciosa, tá? Aqui regiões, então, no tronco, onde que as dores referidas. Percebemos, então, aqui a dor, né, do baço em 8, né, mas eu quero chamar a atenção para o duodeno aqui, número 1, né, o duodeno nessa região, bem na região epigástrica, né, e a dor em barra aqui para o pâncreas, duodeno e pâncreas, é nessa região aqui, tá bom? E o dorso também pode ocorrer, como eu já havia falado para vocês. Quer chamar atenção, então, às vezes acontece extravasamento de uma substância, de líquido para dentro do pâncreas, e faz aí uma pancreatite. E essa pancreatite pode ser uma pancreatite necrohemorrágica. Não faz necrose, pode romper um vasinho. Como eu falei para vocês, o pâncreas está atrás do peritônio, né? Retroperitoneal. Então, pode sangrar para essa região e drenar para onde? Para drenar para o retroperitônio, nessa região do flanco aqui, ou mais anterior, tá? Ruptura de vaso. E aí, eu tenho um mnemônico para vocês gravarem. O TC no abdômen. TC é relativo à pancreatite aguda.
Então, necrohemorrágico ou não, pode romper o vaso e aí acumular nessa região aqui, então chama de Gray Tunnel, e aqui de Cullen's, ok? E essa imagem mostra um novo esquema aqui, mostrando um arroxeado aqui nessa região do flanco, que é o sinal de Gray Tunnel, que é um único médico, tá? E Cullen aqui anterior, que também pode estar associado a gravidez ectópica, né, com ruptura tubária, também pode ocorrer. Aqui no paciente, observa, é o sinal de Gray Tunnel aqui. Então, é sinal de uma pancreatite. Esse indivíduo, uma pancreatite rompeu e tem extravasamento de sangue pelo retroperitônio até nessa região aqui lateral, o sinal de Gray Tunnel. E aqui o sinal de Cullen. Lembra de Cullen? O CU é arredondado, né? Indica mais expressando aqui, umbigo arredondado. Lembra, então, o TC fica mais bonito. E aqui esse sinal mostra, que eu falei para vocês, aqui mostra nos flancos, né? Olha só, bem evidente aqui, bem arroxeado, né? Bem escuro. Então, se vê isso e uma dor em barra, dor abdominal, você pode pensar em uma pancreatite, né? E esse sinal acontece mais ou menos em 24 a 48 horas. Ele prediz, então, um ataque severo, uma pancreatite aguda, né? Com taxa de mortalidade de 10%, que pode evoluir para 40%. Né? E esse sinal de Cullen, então, é o que fica mais anterior na região umbilical, ok? Também está associado às pancreatite necrohemorrágica, ok? Esse sinal também recebe o nome, então, é do cirurgião britânico George Gray Tunnel, como falei, é um autor só. Já o sinal de Cullen, opa, cortou aqui o texto, então está associado, né? Pode também estar a esse pancreatite, mas pode estar associado a uma gravidez, né, tubária, ou aneurisma de vaso nessa região mesentérica, ok? Então pode acumular, aqui inclusive esse paciente tem uma hérnia umbilical, perceba então esse arroxeado, esse é o sinal de Cullen, tá? Aqui o Gray Tunnel, mais uma vez, até na região inguinal, né? Podendo também apresentar em crianças, né, aqui, sinal, então, de ruptura de vasos aqui, e nessa região inguinal eu chamo, então, de Stabler's, sinal de Stabler, e escrotal de Bryant, tá? São duas outras variações. Bom, gente, variações não, são sinais semiológicos na superfície, na região inguinal e testicular, de extravasamento de vasos, ok? Bom, deixo aqui o nosso canal, né, que é o Humani Anatomy, esse canal onde já temos aí 400 alunos inscritos, é um canal de anatomia humana dos professores e alunos da UF, né, então ele é um canal nosso, e que nós apresentamos para a comunidade em geral, para poder ter essas aulas, esses vídeos que ficam aí postados para uma consulta a posterior. Então, aqui, só para chamar a atenção, eu tenho, então, o MorphSpeech está lá, temos todos os nossos vídeos, nossas aulas estão lá postadas, ok, gente?